Você acha que você está com mau hálito e não sabe o que fazer? Então assiste esse vídeo comigo. Eu sou a doutora Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da doutora Ana Maria. Muita gente tem me perguntado como resolver o problema do mau hálito. Eu já fiz um vídeo que está até aqui, entra nesse card. Muitos problemas de mau hálito podem surgir de um problema orgânico, como eu já disse no outro vídeo, gastrite, esofagite, pessoas que também possuem aí um problema periodontal sério, gengivite, tudo isso pode gerar gases e fluidos, né, na boca e quando a pessoa fala realmente exala aquele cheiro. Outra questão que é muito comum dar mau hálito e ninguém sabe é inflamação dos terceiros molares ou infecção dos terceiros molares inferiores. Naquele momento que ele está erupcionando, está gerando uma bolsa ali periodontal e essa bolsa que é o momento em que o dente está irrompendo, né, subindo, gera ali um acúmulo de resíduo e aquele acúmulo fica ali por muito tempo, exalando, né, um odor muito característico de mau hálito. Então muitas pessoas não sabem que estão com mau hálito por conta desse dente, acreditam que seja de outra questão. Agora existe, pessoal, uma outra fonte do mau hálito que é possível parar ela no momento em que você descobre. Você sabia, gente, que a língua ela é portadora de microfissuras e essas fissuras a gente chama de pelos. A língua tem pelos, certo? Só que esses pelos são da mucosa da língua e é por ali que ficam entrando, né, microtoxinas da sua alimentação e aquilo gera um odor terrível. Nós chamamos essa língua com um odor característico de saburra. Saburra é um líquido branco, um pouco grosseiro. Para as pessoas que fumam, pode ser até verde ou até marrom. Então, taca a sua língua ali para fora no espelho, dá uma olhadinha que cor que é. Se não tem nenhuma cor, pessoal, é tudo da cor da mucosa, da língua, então você não tem sujeirinha na língua. Algumas escovas de dente vêm, né, com raspadores de língua próprios para isso. No entanto, para quem tem uma saburra acirrada, daquela que dá para sentir, o melhor jeito de fazer a limpeza da língua é com uma boa escova mesmo, fazendo movimentos de trás para frente. E veja bem, gente, uma coisa que ninguém fala, a saburra ela não está só no terço anterior e médio da língua, ela está no terço posterior, indo a caminho da onde você faz a deglutição. Então, muitas vezes parece que o odor vem lá de dentro, mas ele está saindo aquele odor lá do final, do terço final da língua, quando ela já desce, porque a língua é um órgão muito comprido, né? E ela tem em todo o seu prolongamento essas microfissuras, esses pelinhos que eu expliquei para vocês. Aquilo é uma reentrância. Então, se você não higienizar direitinho, você realmente vai ter mau hálito. Tudo bem? Então tá aí um dos focos principais do mau hálito. Como é que se resolve isso? Essa boa higiene com um creme dental, a escovinha dentária passando lá do fundo. É exatamente, pessoal, quando você quase vai vomitar. É quase isso. Não tem jeito, não tem milagre. Você quer resolver isso? Faz isso uma semana e vê se resolveu. Tudo bem? Outra coisa, existem raspadores de língua que são independentes da própria escova, né? Eles têm um arco, né, e um cabinho que você passa e sai raspando de lá para cá, de lá do finalzinho para cá. Esse raspador é muito bacana, não elimina a necessidade da escovação na própria língua em todas as suas áreas. Outra coisa, escovação em toda a mucosa jugal, ou seja, bochecha na parte interna, debaixo da língua, céu da boca, nessa região dos lábios por dentro, né? Tudo isso faz parte da escovação. Se você está escovando os dentes, mas esquece de escovar toda essa região, você pode ser aí um pretendente a ter um mau hálito. Muita gente me pergunta o que passa, né? Qual produto que pode usar para tirar o mau hálito? Bom, já me perguntaram sobre água oxigenada. A água oxigenada, ela é mais bem utilizada, pessoal, quando está com um ferimento,
quando está com uma região ali que está bem machucada, pós-cirúrgica, ou antes da cirurgia, está com uma pericoronarite, para isso que eu uso água oxigenada. Usar na língua, se você quiser fazer a sua experiência, eu não te impeço, tudo bem? Mas não ultrapasse 3 dias, porque senão você pode queimar a superfície da sua língua, porque a água oxigenada, ela mata as bactérias, mas ela tem uma propriedade que também acaba matando as células epiteliais superficiais de tudo em que ela toca, tudo bem? Então, passando de 3 dias, você vai estar aí promovendo uma agressão à região, mas até 3 dias, se lhe cair muito bem, faça. Enxaguatórios bucais pode? Pode também. No entanto, você sabe que o álcool, por muito tempo, pode também queimar as superfícies e as células. Então, veja qual é o tempo que você está passando isso, se já não está exagerando, se já não deu 3 dias, já não melhorou, que tal suspender e procurar uma outra formulação sem álcool, tudo bem? Lembrando que se você utiliza cigarro, né, e fuma, não tem problema, só que você tem maior chance, né, de ter aí uma agregação da saburra maior. Então a higiene deve ser feita com mais rigorosidade, tá bom? O problema maior, pessoal, que mais nos afeta emocionalmente é que quem tem mau hálito não sabe que tem. A pessoa que tem mau hálito e sabe, ela tá salva. Ela já identificou, ela corre atrás e faz o possível. E você, será que você tem mau hálito? Então, procure fazer essas manobras e pede para quem está do seu lado verificar se você tem mau hálito, tá bom? Se essa informação foi boa para você, me dá um like, depois deixa seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, deixa lá sua inscrição, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!